Hoje a gente vai falar da síndrome da impostora e por que ela é tão perigosa para a sua saúde mental. Você já teve a sensação de que a qualquer momento alguém vai chegar em você, vai bater aqui no seu ombro e vai dizer assim: a gente acabou de descobrir tudo sobre você. Na verdade, você não sabe tanto assim, tá bom? E aí você já pode ir embora, você não serve para ficar aqui. Mesmo com toda a sua formação, com a sua experiência, com a sua história de vida, você sempre acha que a qualquer momento alguém vai descobrir que tudo isso não passa de uma fachada. E que tudo que você conquistou até agora foi mero acaso, foi tudo sorte. Tudo que você conquistou foi porque você é uma pessoa sortuda, e aí você acaba se cobrando para trabalhar às vezes o dobro, o triplo, para compensar essa sua suposta falta de competência. Essas são as características mais comuns da síndrome da impostora. E é uma síndrome muito comum entre as mulheres. É dela que a gente vai falar nesse vídeo e eu vou te mostrar como essa síndrome pode te levar ao burnout. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Camila Chaves, eu sou mestre em psicologia e engenheira de segurança do trabalho. E aqui nesse canal eu falo sobre saúde mental aplicada à vida real, ao seu trabalho, à sua carreira, o seu dia a dia, os seus relacionamentos. A ideia aqui é te ajudar a construir uma vida com mais sentido, mais liberdade, mais consciência na hora de fazer as suas escolhas, principalmente te ajudar a colocar limites para que você não precise adoecer para dar conta da vida real. E se a nossa energia bater aqui, se essa conversa fizer sentido para você, considere se inscrever no canal, porque aqui a gente vai em busca da sua melhor fase. Para a gente começar essa conversa, é muito importante que você saiba as características da síndrome da impostora, para ver se você se encaixa nela ou não. É muito difícil uma mulher não se encaixar na síndrome da impostora, principalmente mulheres competentes, mulheres inteligentes. E aí eu vou te explicar por que você chegou nesse ponto de ter a síndrome da impostora. Então vamos lá, começando com a primeira característica, que é o medo de ser desmascarada. É aquele medo que a gente comentou no início, de que as pessoas descubram que tudo que você conquistou, tudo que você tem foi por mero acaso, sorte. Você teve um golpe de sorte na vida e as coisas chegaram até você sem esforço. E não por fruto da sua competência, não porque você foi lá e conquistou as coisas. Você tem uma dificuldade de se ver nesse lugar de que conquistou tudo que você tem. A segunda característica é o perfeccionismo. É quando você se coloca metas inalcançáveis. Você vai lá colocar no seu caderninho as metas para o ano novo, por exemplo. E você coloca umas coisas que ninguém conseguiria, nem a Mulher Maravilha. E a partir disso, você começa a se sentir fracassada, né? Ah, que eu não consigo alcançar as metas, mas ninguém conseguiria. Então, isso começa a te gerar ansiedade, você começa a se sentir esgotada, porque você tenta e não consegue cumprir suas metas. Com isso, vem a terceira característica, que é a procrastinação e a sobrecarga. Você vê aquela lista imensa de coisas para fazer, você vê coisas ali que são inalcançáveis, e aí você começa a ficar com medo, medo de fracassar, medo de tentar e não sair da forma que você espera, de não ser perfeita. Lembra que tem um perfeccionismo ali atrás? E aí o que acontece? Você começa a adiar essas tarefas, a não fazer, a procrastinar e também se sobrecarrega, porque além do peso das suas atividades, você ainda tem o peso do fracasso. Vamos colocar entre aspas, porque não é um fracasso. E por fim, a última característica é a desvalorização. Você começa a minimizar suas conquistas. Ah, mas isso nem foi tanto assim, né? Você passa num concurso público. Ah, mas foi sorte, eu nem estudei, né? Mesmo que você tenha estudado a vida inteira. Mas, eu nem estudei. Eu entrei aqui, galera, porque, não sei o que aconteceu, acho que a prova estava fácil. As coisas do seu dia a dia, você começa a minimizar. Até as coisas mais simples, né? Você fez uma comida extraordinária. Ah, mas foi porque eu segui a receita, né? Essa receita nem é minha, eu peguei de outra pessoa. Você não valoriza suas conquistas. Então, essa desvalorização, esse medo constante de que as pessoas descubram que, na verdade, você é uma farsa, faz com que você acabe destruindo a sua saúde mental por essa cobrança excessiva, por essa necessidade, muitas vezes, de trabalhar incansavelmente, mais do que todo mundo, para conquistar um lugar na vida que já é seu. Você já chegou lá, o lugar já é seu, mas você quer continuar trabalhando para conquistar um lugar que você acha que você não merece ou que você acha que ainda não é seu. E isso acaba te empurrando para o esgotamento, que é o que eu vou chamar aqui de burnout de compensação. Aqui no canal já tem alguns vídeos sobre o burnout. Se você nunca ouviu falar sobre ele, o que eu acho um pouco difícil, porque está sendo muito falado ultimamente, entra aqui no canal, assiste os vídeos para você entender o que significa o burnout, esse esgotamento que a gente tem profissional, mas nem sempre é só profissional. Então,
assiste lá e fica por dentro para saber se você já está nesse processo ou não. Então tá, agora você já sabe as características, mas por que você é assim? É muito importante a gente saber de onde vem essa cobrança excessiva. E aí a gente vai olhar lá para trás, tá? Lá para sua infância, lá para sua criação. Ai, Camila, mas eu não quero olhar para isso, porque os meus pais foram perfeitos, os meus cuidadores foram maravilhosos. Ninguém está negando isso, tá? A gente olha para o passado não é para culpar ninguém, que fique muito claro aqui. A gente não olha para o passado para culpar as pessoas que cuidaram da gente, que criaram a gente. A gente olha para entender por que a gente age hoje dessa maneira e tentar corrigir, minimizar, ressignificar, reelaborar, enfim, a palavra que você queira usar, para daqui para frente a sua saúde mental seja mais preservada, tá bom? Que você tenha saúde mental para encarar daqui para frente. Se você não olhar lá para trás e entender os processos que aconteceram com você, é muito provável que você continue repetindo esses processos, repetindo esses ciclos e não melhore. Pelo contrário, piore, chegue a um estado muitas vezes de esgotamento. Então a gente vai olhar lá para trás. O que pode ter acontecido com você para que você haja dessa forma hoje? Eu gosto muito de uma psicóloga, Alice Miller, que ela trata dessas questões da infância, o que aconteceu lá atrás que pode estar impactando na sua vida hoje. E ela diz que a síndrome da impostora é o preço que a gente paga hoje por ter vivido tanto tempo com um falso self, que é o falso eu, como se fosse uma máscara que eu construí para sobreviver durante a minha infância. Existem algumas crianças que têm uma sensibilidade maior em identificar o que os cuidadores delas necessitam. E se você só era vista, só era percebida ali na dinâmica da casa, quando você entregava o que os seus cuidadores, os seus pais, quem cuidava de você, queriam, então você aprendeu que ser você mesma, com a sua humanidade, com os seus erros, era perigoso. Porque as crianças, elas identificam essas necessidades dos cuidadores por uma necessidade de sobrevivência. Ela entende desde cedo, desde bebezinho, que ela não consegue sobreviver se não tiver uma pessoa ali para cuidar dela. Então ela adapta as necessidades dela para as necessidades daquele adulto, para que ela possa sobreviver. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar mais clara essa questão. Imagina que você é uma menina que vai lá na escolinha e sempre tira notas altas. Quando você chega em casa, os seus pais fazem disso uma festa. Você é vista, você é celebrada. Eles comentam com os parentes no almoço do domingo que você é uma menina incrível, que tira notas incríveis, você é inteligentíssima. Mas quando você só é uma criança normal, que você só está ali existindo, não está fazendo nada, ou está fazendo coisas de criança, porque criança tem o cérebro imaturo. Então, às vezes ela vai fazer uma birra, às vezes vai chorar, às vezes vai se chatear, coisa normal, até adulto, né? Até a gente faz também. Mas quando você fazia isso, você era repreendida, você não, ou você era ignorada. Por exemplo, ai, não fica assim, você é uma menina tão inteligente, ai, gente, olha, menino feio que chora, menina bonita não chora, então assim, né, se comporte, obedeça. E aí, o que a criança internaliza, você lá, criancinha, internalizou. Se eu for real, com todos os meus sentimentos, com toda a minha humanidade, com o meu choro, com a minha birra, as pessoas vão se afastar de mim. Agora, se eu continuar com o meu falso eu aqui, com a minha máscara, da pessoa que sempre é perfeita, que só tira 10, que é inteligentíssima, e eu mostrar somente esse lado, eu vou ser aceita por essas pessoas. Beleza, e aí quando você cresce, como que isso se reflete lá no seu trabalho? Eu preciso ser melhor, o melhor que eu posso, assim. Na verdade, não é nem o melhor que você pode. Você fica pensando que você precisa ser melhor que todo mundo para provar que você tem valor, para que as pessoas te aceitem, para que você continue ali no trabalho. Você acaba trabalhando demais, o dobro, o triplo, porque você acha que você precisa ter uma performance incrível para permanecer ali. E aí, muitas vezes, você é valorizada por isso. Você é aquela mulher que resolve tudo, que se o colega não conseguiu, você vai lá e resolve. Só que por dentro fica aquele alerta, né? Na verdade, eu sou humana. Eles não viram o quanto eu chorei no banho ontem de tanto cansaço que eu estava. Então, assim, talvez eu não seja tão competente quanto eles estão falando, né? Porque se eu choro no banho de cansaço e entrego esse trabalho não é tão valoroso assim. Eles estão, eu acho que estão mentindo para mim. Você vai lá e faz algo incrível, resolve problemas, você é competente no seu trabalho, você é maravilhosa. Mas no fundo você sempre vai pensar, eu acho que os elogios são mentira, eu acho que eles estão querendo me agradar de alguma forma. Na verdade, eles nem sabem que, assim, quase que eu não consigo entregar isso, quase que eu não dei conta, quase que eu não consegui fazer. Só que, na verdade, é a sua síndrome da impostora gritando, falando assim, que você não é competente, entendeu?
O que acontece é que você tem sorte. Você tem sorte de ter conseguido. Na verdade, você só conseguiu porque você leu o manual, entendeu? Foi o manual que conseguiu, não foi você. Né? Você passou horas lendo o manual, pesquisando, fazendo pesquisa na internet. Não, mas não fui eu. Foi a fulana lá do blog que eu consultei que fez, entendeu? Eu fiz a minha pesquisa, então o mérito é deles, não é meu. E aí você vai trabalhando muito para garantir que a sua máscara não caia. Que a qualquer momento alguém vai descobrir que não foi você que fez, não é a sua competência. E aí a Alice vai falar que em alguns casos essa mulher sente até dificuldade de descansar, porque quando ela era criança e ela era vista descansando, sem fazer nada, só existindo ali no mundinho dela de criança, ela não era enxergada. Muitas vezes ela era até rejeitada, porque falava assim, não vai fazer nada? É preguiçosa? Então ela chega na vida adulta, mesmo não tendo nada para fazer, ela vai inventar alguma coisa. Você já viram aquelas mulheres que não param? Que chega no final de semana, mesmo que a casa esteja limpa, tá tudo organizado, ela não para, ela inventa alguma coisa. Às vezes vai pro computador, abre 50 abas, não tá fazendo nada, mas tá ali, procurando alguma coisa, tentando se sentir produtiva, porque o sentimento de improdutividade é insuportável. Ao invés de respirar, de descansar, entra aquele pânico de ser descoberta. Meu Deus, vão ver que eu não estou fazendo nada. Não estou sendo produtiva aqui para o meu trabalho, não estou sendo produtiva para o meu país. E entra nessa pilha de querer fazer e não para descansar. Você entende como tudo isso vai sobrecarregando, vai te adoecendo mentalmente, e não só mentalmente, fisicamente também. Né? A gente já viu aqui vários casos em que o esgotamento traz problemas físicos. Então você vai começar a sentir dores, sentir sintomas sem causa biológica. Muitas vezes você vai até no médico, faz todos os exames, faz exame de imagem, faz exame de sangue, não aparece nada, mas os sintomas continuam ali. Talvez é o caso de você pensar também que isso pode ser relacionado à sua saúde mental. A doutora Eva Selhub, que é uma especialista em burnout, ela vai dizer que esse medo de ser descoberta da síndrome da impostora gera em você uma hipercarga de estresse. Que já que você se sente uma fraude, você entra numa produtividade acelerada ali. Você vai fazer tudo 5 vezes, você vai escrever um e-mail, você vai revisar ele 5 vezes para ver se não tem uma palavra fora do lugar. Você vai fazer qualquer coisa no seu dia a dia, suas atividades, você vai revisar aquilo várias vezes. Os colegas vão fazer algum trabalho que você está relacionada de alguma forma, você vai revisar o trabalho, mesmo que foi o colega que fez, você vai revisar, porque você tem medo que alguém olhe aquilo e ache que você é incompetente, e aí você nunca desliga. Você está nessa hipercarga de estresse. Imagine assim, que você pega um celular que já está com a bateria fraca, já está quase acabando a bateria, e aí você abre 50 aplicativos nele. Porque são as 50 abas que você tem que estar em alerta, ligada. Você não pode se desligar daqueles 50 assuntos ali, daqueles 50 aplicativos abertos. O celular já está com a bateria fraca, tem um monte de aplicativo rodando. Ele começa a esquentar, começa a travar, mas você não coloca ele na tomada, você não vai lá carregar ele. E você também não fecha os aplicativos que você não está usando, porque na sua cabeça você precisa ficar ligado ali nos 50 aplicativos. E aí sua mão começa a queimar, porque o negócio está esquentando ali. Só que você se recusa a fazer qualquer coisa a respeito. Você não acha que vai chegar uma hora que o aparelho vai superaquecer, vai fechar os aplicativos tudo de uma vez, vai desligar, vai apagar? O celular é você. É isso que vai acontecer com você. Se você não parar um pouquinho, olhar para a sua saúde mental e começar a trabalhar essa sobrecarga de estresse que está em você. O burnout é exatamente esse apagão que deu no celular, esse apagão que dá em você. E por que eu estou te falando tudo isso? Para você se observar a partir de agora. Vai lá nas características, reflete sobre a sua vida, sobre a sua rotina, o que você vem fazendo, qual o seu sentimento em relação às pessoas que estão ao seu redor, em relação ao seu trabalho. Se você se sente como a impostora, se você está compensando essa sensação sua de impostora com trabalho, se você está se sobrecarregando de trabalho para provar que você é uma coisa que você já é, que você não precisaria provar para ninguém, mas você continua nessa hipercarga de estresse para estar provando para as pessoas, para ser vista, para ser aceita pelo seu chefe, pelos seus colegas de trabalho, pela sua família, pelos seus amigos. Observa se quanto mais você cresce na sua carreira, mais esse medo aumenta, porque daí o patamar começa a ficar mais alto, você precisa começar a trabalhar mais. E se você está se colocando essas metas inalcançáveis. Então, sua tarefa depois desse vídeo é refletir sobre tudo isso. E lembrar que a cura para a síndrome da impostora, ela não vem de mais um curso que você precisa fazer, mais uma entrega que você precisa realizar.
ela vem dessa reflexão de se enxergar nesse lugar e de entender que você não é mais aquela menina que precisava se esforçar tanto para ser vista ali pelos seus cuidadores, pelas pessoas que você amava. E ama muitas vezes, né? Então é se enxergar na sua totalidade, na sua humanidade. Você não precisa fazer mais uma entrega, entregar mais um resultado, trabalhar mais horas para ter valor. Você já tem a sua competência e a sua resiliência ali no trabalho mais que provada. Começa a entregar o que realmente é necessário entregar ali, o possível, né? Sem se colocar coisas impossíveis. Ser humana não te faz menos profissional. Quando o peso do mundo sai das suas costas e o seu trabalho volta a ser só o seu trabalho, ele para de ser um sacrifício e você começa a gerenciar melhor esse estresse. Se você se sentir confortável de compartilhar algo que mexeu com você aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários. E se você conhece alguém que você está vendo que está indo por esse caminho, manda esse vídeo. Quem sabe a pessoa possa aí estar fazendo o caminho de volta. E fica a reflexão para você. Se você parasse hoje de tentar provar o seu valor para todo mundo, o que sobraria de você? Quem é essa mulher que tem tanto medo de ser descoberta pelos outros, que acaba esquecendo de descobrir a si mesma? Quem é você longe dessa necessidade de performance? Porque enquanto você estiver aí ocupada demais com essa necessidade de parecer perfeita, você nunca vai ser de fato livre para viver a sua vida da forma que você quiser.